O Instagram já entrou, mas não entrou ninguém ainda. Estamos online, tá? Estamos online. Ilha Solteira, 10 de maio de 2020. Lives, domingo à noite. Irmão Alípio, primeiro a entrar no Instagram. Bem-vindo, um abraço, irmão, a família toda aí. Deus abençoe. Irmã Alcione também acabou de entrar, seja bem-vinda. Um abraço aí pro Marco, pra Stephanie, para vocês aí tudo. O Face já tá no ar, né? Já tem gente no Face. Muito bom. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, vamos começar a nossa live de hoje. Mais uma vez dentro dos limites aí do coronavírus, que nos obriga a estarmos aqui. Mas tenho certeza que os irmãos aí na sua casa estão adorando a Deus, glorificando a Deus, e nós devemos fazer isso porque Ele merece todo o louvor, toda a honra que nós pudermos dedicar a Ele. Então, Deus seja louvado também pela vida dos irmãos que têm essa preocupação de estar conosco e participando dessa forma de adoração. Só lembrando, né, que a gente, se fosse uns 5 anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, seria bem mais difícil de fazermos isso que nós estamos fazendo hoje. Então tudo tem seu tempo, Deus abençoa, e a gente tem condição de fazer um trabalho diferenciado, mas com a possibilidade de poder levar o Evangelho de Jesus Cristo, sem prejuízo de levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas, né? Então, graças a Deus por isso. Então, vamos orar para nós começarmos, e vocês já vão colocando nos seus pedidos de oração aí no grupo da igreja, ou mesmo no Face. Aqui no Instagram você pode pôr, né, que se não correr para cima eu consigo ler, né? Então, vocês já vão baixando, que no segundo bloco, depois da quarta música, nós vamos ter um momento de oração pelos pedidos de oração, né? Então agora, vamos orar para nossa oração inicial. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de mais uma vez nos reunir aqui em nome de Jesus Cristo para glorificarmos o teu santo nome com louvor e adoração. Mais uma vez, Senhor Deus, contando com a tua graça que excede todo o entendimento sobre a vida de cada um de nós, perdoando os nossos pecados, Senhor Deus, que eventualmente tenhamos cometido, que estejam abrigados em nossos corações. Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós nesse momento, para que a nossa comunhão contigo, que é a mais importante de tudo, possa estar acontecendo plenamente na vida, Senhor Deus, de cada um de nós com Deus. E assim que tu nos abençoar, Senhor Deus, nós vamos poder ter comunhão uns com os outros, nos visitar, fazermos os nossos encontros sociais, Senhor Deus, mas enquanto não acontecer isso, nós aguardamos em Ti a Tua bênção. Oramos a Ti, Senhor Deus, pedindo que Tu estejas reprimindo essa doença que está sendo espalhada pelo mundo, que esteja reprimida, Senhor Deus, que ela não venha mais a ter sucesso, Senhor, e Tu estejas também guardando todos os irmãos e amigos nossos para que não sejam infectados, e se forem infectados não fiquem doentes, Senhor Deus. E assim, o mais breve possível, na normalidade da nossa vida, possa voltar, Senhor. Sabemos, entendemos, Senhor Deus, que também é da Tua vontade, eu sei que Tu estás controlando tudo, e esse controle que Tu tens sempre é melhor, mas Tu tens dado e tens desejado que cada um de nós apresente a Ti as nossas petições e as nossas preocupações. Temos muita gente com muito medo, Senhor Deus, temos muita gente preocupada, assustada, Senhor Deus,
E nós pedimos que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento e a capacidade de compreensão nossa, esteja instalada no coração de todos os irmãos. Nós fazemos essa oração na certeza de que estás presente em nosso coração, presente na casa de cada um dos irmãos e aqui conosco aqui. Eu e o pastor Klaus conduzindo esse trabalho aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós vamos já para a parte musical, com duas músicas. A primeira música é um cântico, Maranata, e depois a segunda música é o hino 101 do cantor cristão, que é Ressurgiu, né? A ressurreição de Jesus Cristo sempre tem que ser glorificada, honrada, né? Porque sem a ressurreição dele nós não teríamos condições. Pastor Klaus vai levar ali para quem estiver no Facebook, vai assistir no computador a letra, né? Vai poder acompanhar e vocês podem cantar juntos aí, junto aí a turma aí no seu sofá, na sua casa, né? Para juntos louvarmos a Deus, né? Com as duas músicas na sequência, Maranata e Ressurgiu. Pode soltar, irmão. Se ao teu lado estou, seguro em
Muito bem, graças a Deus, podemos louvar, cantar juntos, né, com esses hinos. Também entrou a Andresa Cristina aí no Instagram, né? Deus abençoe a Andresa, que Deus possa falar com vocês aí também. Eu quero ler o Salmo número 90, para nós salmodiarmos a nosso Deus. Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como um sono. Como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Volta-te, ó Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirmado sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirmados as obras das nossas mãos. Deus seja louvado pela palavra dele, que sempre é maravilhosa. Esse salmo aí
faz pensar, a gente faz pensar na vida, como ela é curta, como ela é passageira, e é claro, uma vida marcada pelo tempo, comparada à eternidade, né? Comparada à eternidade, ela é ínfima, é mínima, né? Mas Deus tem preparado para nós uma vida eterna, para a glória de Deus, né? Quero saudar aqui o Marcos Antônio, né, que entrou aqui, Eduardo Vasconcelos também entrou aqui, e o irmão Conte também entraram aqui no Instagram. Então Deus abençoe os irmãos, para a glória de Deus, né? Só quero dar um aviso aos irmãos. Como já falei hoje de manhã, o isolamento social foi prorrogado até o dia 31 de maio, né? Nossa, a cabeça aqui tá ruim, né? 31 de maio. Mas ainda, depois, se o coronavírus, as coisas começarem a melhorar, diminuir a incidência e tudo mais, se houver um controle, ainda haverá um retorno gradual das atividades normais, né? Isso significa dizer que pode ser que as igrejas continuem fechadas por mais algum tempo, né? Amanhã à noite, os pastores da nossa cidade, um grupo deles vai estar reunidos numa igreja aqui, que eu agora não lembro qual, para oração. E nós estamos orando justamente para pedir a Deus que haja uma liberação para nós, tenhamos condições de estarmos livres, né, para poder fazer o nosso trabalho com um grupo de pessoas, né? Tanto nossa igreja como todas as igrejas da cidade, né? Então vamos orar por isso, mas para isso acontecer, o coronavírus tem que diminuir ou acabar. E Deus pode fazer isso acontecer. Então vamos continuar orando nesse sentido aí, ok? Então, por enquanto as lives continuam, então quarta-feira às 8 horas, 7h30, às 8 horas, na quarta-feira estaremos aqui. Na quinta-feira, eu fui convidado pelo pastor Cláudio, da Igreja Batista Independente, vou participar da live lá da Igreja Batista Independente, né? Então, se alguém quiser assistir, estarei pregando lá na live deles, a convite do pastor Cláudio lá, né, nessa quinta-feira. Nós vamos repetir um vídeo, né, com uma homenagem às mães. Hoje é o Dia das Mães, então queremos glorificar a Deus pela mãe de cada um de nós, também até pelas mães que já partiram, né, que Deus possa consolar os corações daqueles que sentem a falta da sua mãe, né? Então nós vamos repetir o vídeo, que foi preparado pela comissão especial que nós temos aí de programas e de programações, e pelo Paulo Tchê, né? E ficou muito bom, o pessoal se manifestou gostando muito. Então nós vamos ver novamente, pode levar lá, ver esses vídeos com fotos e uma música de fundo, né? O pessoal do Instagram não vai enxergar, talvez a gente... Porque depois vai estar no grupo da igreja. Mas vai estar no grupo da igreja, os irmãos vão poder assistir lá no YouTube, né? Então nós vamos ver esse vídeo com as fotos e a música agora. Sentimento sobra quando é preciso falar sobre ela. E durante um longo tempo
me forneceu berço natural, aquecido por amor sem igual, e pouco a pouco se revela. Sem eu pedir, daria vida por mim, e muitas vezes se anula em meu favor, me aconselhando em meio às provações, te amar, todo meu amor. Oh, mãe, simbolismo do amor, expressão de calor, canto em homenagem a ti. Oh, mãe, sempre que precisei, estavas lá pra me consolar, as lágrimas enxugar, desejo de coração. E Deus abençoe você. Presente de Deus, ser seu filho é pra mim privilégio sem fim, de todas as maravilhas que o meu Deus criou, a melhor foi você, mamãe, comparada à mais bela flor. Mãe, simbolismo do amor, expressão de calor. Eu canto em homenagem a ti. Sempre que precisei, estavas lá pra me consolar, minhas lágrimas enxugar, meu desejo de coração. E Deus abençoe você. Sempre que precisa, estarei lá pra te consolar, tuas lágrimas enxugar, meu desejo de coração. E Deus abençoe você. Parabéns a todas as mães pelo seu dia, aproveitem bastante e vamos orar para a semana que, para o ano que vem, a gente ter uma festa, né? Você poder receber seus filhos na sua casa ou ir visitá-los, né? Enfim, ter uma forma diferente, né, de fazer isso. Ok, nós já vamos, Pastor Klaus, imediatamente a duas músicas, né, na continuidade do nosso louvor. E depois dessas músicas, nós vamos orar pelos pedidos de oração. Então você vai colocando aí seus pedidos de oração. E outra coisa, vai replicando aí o link nos seus grupos, nas suas redes sociais, né? Porque quanto mais você repostar, vocês estarão ampliando o nosso leque de pessoas que poderão assistir a palavra, a pregação da palavra de Deus, né? Então, nós vamos ter agora duas músicas. Você quer orar? Então, o pastor Klaus, né, vai orar nesse instante aqui. Vou chamar ele aqui, então. Ele quer orar, né? Vamos, então, ter essa possibilidade de ele orar aí pelas mães, né?
e pela vida das pessoas. Vamos orar. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Amém? O primeiro pedido que eu quero colocar, o pastor depois vai orar para os pedidos dos irmãos. Mas o primeiro pedido é que nós estamos sonhando algo, tá? Nós estamos sonhando algo a respeito desses cultos online. E tem alguns desafios para nós, tem algumas coisas que nós precisamos fazer para que isso aconteça. Então eu quero que os irmãos estejam orando por isso. Ore assim: Senhor, abençoe o sonho, ok? Não vou falar ainda o que é, mas diga dessa maneira ao Senhor. Ele sabe de todas as coisas, então que você possa, ali no Face está cortando, deixa eu sentar. Que você possa estar orando ao Senhor por isso. Além disso, os irmãos aqui da igreja sabem quem é essa pessoa, tá? Ela colocou no grupo da igreja agora, até colocou na live. Eu não vou citar para não expor a pessoa, mas Deus tem feito grandes coisas, né, no nosso meio. Esse é um dos testemunhos que a gente tem visto, né? E Deus tem trabalhado na vida de pessoas. Quando você compartilha, que nem o pastor acabou de pedir agora, para você compartilhar a live, né, do lado do seu... onde você está vendo, se você está vendo no celular, se você está vendo na televisão, você consegue compartilhar. Tá lá o curtir, tá onde você comenta, você escreve, do lado tá o compartilhar. Se você fizer isso agora, o nosso alcance da nossa live, ela aumenta expressivamente, ela mais que dobra. Porque todos os seus amigos que estão online agora, ele tem a oportunidade de ver, oportunidade de compartilhar a live, e de ver e ver a mensagem. Então, se os irmãos, todo culto puder fazer essa forma, é uma forma de evangelismo. Nós estamos orando pelas famílias, nós estamos orando por aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, por amigos, por familiares, nesse tempo de 31 dias. Então, essa é uma forma de você também proclamar o Evangelho. Além de você dar o seu testemunho, nas suas atividades, no seu dia a dia, você em qualquer lugar você consegue testemunhar, essa é uma forma também de você pregar o Evangelho. E nesse tempo, eu quero orar por esses dois pedidos em especial. Por essa pessoa que tem pregado o Evangelho e tem tido alguns resultados, tem pessoas que estão se convertendo, tem pessoas que estão aceitando o Evangelho. Eu quero desafiar você a fazer isso também nas suas redes sociais, com seus amigos, seus parentes, né? Durante essa campanha de 40 dias, de 31 dias que nós estamos tendo aqui na igreja. Então compartilhe, né, esse Evangelho, compartilhe esse amor. E eu vou orar agora, porque hoje a nossa meta de oração, nosso alvo de oração, nós já oramos de manhã, nós já pedimos ao Senhor por isso, mas é que nós oremos para que Deus nos dê oportunidade. Eu estou pegando aqui certinho o texto que nós já compartilhamos hoje cedo, que diz assim: oremos para que Deus nos dê oportunidade de contar nossa história às pessoas da nossa família. Que história é essa? A nossa conversão, como nós encontramos a Cristo, como nós conhecemos ao Senhor, o que Ele tem feito em nossas vidas. É isso que Ele quer que nós compartilhemos. Essa é a história que Ele quer que a gente compartilhe. Ok? Então vamos orar agora por isso, por esse pedido, por esse desejo, por essa vontade, tá? Que nós oremos ao Senhor para que Ele continue a usar esse tempo de pandemia, esse tempo talvez de muito medo para algumas pessoas, de muitas incertezas para outras, que Ele use as nossas vidas, grandiosa e poderosamente. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque através desse tempo tão difícil que o Senhor tem nos dado, o Senhor não deixa de converter e de convencer pessoas do seu estado de pecaminosidade, do seu estado de afastamento do Senhor, e o Senhor tem mudado e tem transformado vidas, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem usado as nossas vidas, tem usado a nossa igreja, tem usado, Senhor, as nossas redes sociais para alcançar pessoas. E Deus, nós estamos orando, Senhor, por pessoas que estão proclamando o Teu Evangelho com os familiares, com os amigos, com os colegas, mesmo nesse tempo de quarentena, ó Pai. E clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vá na frente, ó Pai, e prepare todas as coisas, prepare os corações, prepare, ó Deus, as palavras, o que Ele vai ser dito àquelas pessoas, que sejam palavras que venham realmente de acordo com o Teu Evangelho, com os Teus ensinos, ó Pai. Pai querido, queremos clamar que o Senhor nos dê oportunidades, ó Deus, em nome de Jesus, para que venhamos falar desse tão grandioso amor que o Senhor nos derramou na cruz por nós, ó Pai. Nesse dia, Senhor,
que nós comemoramos o Dia das Mães, ó Pai. Abençoe, ó Pai querido, as nossas mães, abençoe a nossa casa, os nossos lares, nesse dia e nesse tempo que nós estamos vivendo, ó Pai. Guarde-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Guarde-nos do coronavírus, sim, Senhor, mas nos guarde da dengue, Senhor, que tem assolado o nosso município e tantas outras doenças, ó Deus. Guarde-nos, ó Pai, na Tua presença. E nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vou chamar o pastor Nelson. Seja bem-vinda, Beth. Deus abençoe. A Ed também está aqui no Insta, acabou de entrar. Que Deus abençoe. Muito bem, então nós vamos já passar direto para nossas próximas duas músicas e depois então a gente vai orar pelos pedidos de oração. Para sempre e depois o cântico, né, e o hino Bendito Cordeiro 123 do cantor cristão. E por enquanto o Klaus vai levando ali, hoje, falando aqui, lembrando agora do hino 123, a gente sempre usa na ceia do Senhor. Nós só vamos voltar a servir a ceia do Senhor quando tivermos condições de nos reunir na igreja ou em alguma casa, né? Quando a igreja estiver reunida. Nós não vamos fazer ceia virtual, ok? Que não dá para a gente defender isso muito biblicamente, né? Mas Deus vai nos dar a oportunidade para isso. Então vamos louvar a Deus com para sempre e bendito Cordeiro.
desceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que davam os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Mais que a mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve será. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve será. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais altos que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve será. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve será. Muito bem, glórias a Deus por isso, né, que o sangue de Jesus nos deixa tão limpos, né? E é uma comparação que a Bíblia faz, né, principalmente no Apocalipse, né, que Deus, o sangue de Jesus nos lava as vestes, né, e nos torna limpos, alvos mais que a neve. É a ideia de pureza absoluta, ausência total de pecado, ausência total de impurezas. E só Jesus Cristo para fazer isso na nossa vida. Então, louvado seja Deus por isso, né?
Daqui a pouco a gente vai orar pelos pedidos. Quero dar as boas-vindas à Ana Paula Seridônio, né? Deus a abençoe aí também, sua família, que também estamos com saudade, né, de poder ter os irmãos de volta. A gente tem, eu sempre falo os nomes das pessoas que estão no Instagram, né? Daqui a pouco, na próxima música, nós vamos fazer aquela manobra que normalmente a gente faz no Instagram, quando a gente para o Instagram um instante e retorna para a gente ter 1 hora para depois continuar com a mensagem e o encerramento do culto de hoje, né? Então, normalmente a gente faz isso dessa maneira. Pastor Klaus tem os pedidos aí. Vamos continuar orando, meus irmãos, por missões, né? Os missionários estão espalhados aí pelo mundo, também sofrendo as consequências do coronavírus. Não tenho notícias de algum missionário aí de missões mundiais que eventualmente esteja doente, mas certamente tem pessoas aí lutando nesse sentido. Então, lembre dos nossos missionários. Vou repetir os pedidos que a gente tem orado normalmente. Aqui o Márcio, marido da irmã Cida, aqui da PIB de Ilha Solteira. A Silvia, sobrinho do irmão Gerson. O Elton, em Diadema. A Juba, ali do Grande ABC. E temos orado com preocupação pela Anice e o Manuel. Anice e Manuel são um casal. A Anice é irmã da irmã Rosilda aqui. E ela está internada, segundo notícias que eu tenho, no Hospital das Clínicas em São Paulo. E o Manuel, o marido dela, está naquele hospital de campanha que está dentro do Pacaembu, do estádio do Pacaembu, em São Paulo também. Então, continuam internados, vamos já mais de uma semana, então vamos orar. E a Anice não estava bem, então vamos orar para que Deus segure a vida dela e abençoe para que ele fique bem. Amanhã a irmã Oswaldina vai passar por cirurgia em Jales, né? Amanhã cedo, está indo para lá e nós vamos acompanhar ela em oração. Vai fazer uma cirurgia oncológica e que Deus possa abençoá-la para não só suportar, mas ser curada, né, dessa enfermidade que ela está enfrentando. A irmã Vilma pede oração pela Isaura, que está com dengue. Nós temos dengue acontecendo, o irmão Gervásio está saindo da dengue, né? Então vamos continuar orando pela Isaura também. A irmã Isabel pede pela Elda, filha dela, que está por fazer exames pela saúde dela. A irmã Elda mora na Bahia, né? Então Deus abençoe para que também fique tudo bem lá com a Elda. Irmão Valdemar Jordão pede oração pela Dulce, que está fazendo quimioterapia. A Dulce passou também por uma cirurgia oncológica dias atrás e agora está na fase de quimioterapia, já é a segunda vez que ela enfrenta o câncer, né? Vamos orar pela vida dela. Aparecida Marcos, aqui é um problema que até eu estou e muitos têm, né? Porque nesses dias aí, com insônia, né? A Aparecida de Guararapes, do Marcos, né? Casal lá de Guararapes, e estamos com insônia, fala aqui, né? Então, vamos orar nesse sentido aí. Eu cheguei a trocar, meus irmãos, a noite toda, dormia de dia e ficava acordado a noite toda, né? Agora já estou conseguindo reverter essa situação, mas a gente perde o rumo das coisas, né? E a irmã Aparecida Freire pede oração pela sua família, né? Vamos continuar orando por ela. E a Edna pede oração por todas as famílias da igreja. Nós estamos no mês da família e as famílias sempre são muito atacadas, né? E a Oswaldina também já falei, né? A irmã Elkin perdeu o avô, pede que a gente esteja orando aí, principalmente pelo pai dela, que é o pai, né? O irmão Edson, né? E Deus console o coração da família. Continuar orando pela irmã Maria Correia, né? Pela irmã Dalila, que está se recuperando, a irmã Sheila também, todos com boas notícias, irmão Gervásio.
orando também pelas crianças do Lar Batista de Crianças, dos missionários que eu já falei. E a irmã Cláudia agradece e pede que continue orando, porque ela está fazendo um discipulado online, né, com parentes. Ela estava fazendo estudo bíblico com 6 pessoas, né, e uma delas aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né. Então, graças a Deus por isso, nós oramos essa semana para que essas conversões acontecessem e estão começando a acontecer. Então, glórias a Deus por isso. Se não me falha a memória, esse pessoal mora em Ribeirão Preto, né? Então, vai continuar, orem pela irmã Cláudia, né? Porque está ministrando esses estudos, está tendo essa possibilidade de ministrar esses estudos, né? E continuamos orando todos os dias. Nós estamos em plena campanha de 31 dias de oração, hoje no 10º dia, né? Na campanha Jesus Transforma a Minha Família, com a divisa em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, né? E missões mundiais, o tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus Cristo, e a divisa diz assim: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Filipenses 4:4 e 5. Então, nós estamos no final da nossa campanha de missões mundiais, logo entra missões estaduais, né? Então, os irmãos estarão participando disso ativamente. Então, vamos orar agora. Tem mais algum pedido, Cláudio? Não. Então, vamos colocar diante de Deus nesses pedidos de oração. Vamos orar. Querido Deus, Tu já viu todos os nomes, já conhece todos os nomes, conhece a situação de cada um, mas ainda quero citar, Senhor Deus, o Márcio, que continua lutando, que foi infectado pelo Covid-19, Senhor Deus, assim como a Silvia, mas o Márcio tem outra enfermidade que ele também tem lutado. Continue abençoando o Elton também, ali no ABC, e principalmente te peço pela Anice, que tu estejas preservando a vida dela, fortalecendo a vida dela, Senhor Deus, internada aí no Hospital das Clínicas em São Paulo, bem como o marido dela, Senhor Deus, o Manuel, que são parentes. A Anice é irmã da irmã Rosilda aqui da igreja. Deus, tu sabes disso, então cuida da vida dela. Amanhã a irmã Oswaldina vai passar por cirurgia, Senhor Deus. Ser com os médicos, enfermeiros e todos que vão participar dessa cirurgia, para que tudo corra bem e a irmã seja curada dessa enfermidade pela qual ela tem lutado, Senhor Deus, por essa cura que ela tem lutado. A irmã Vilda, abençoa também o pedido da irmã Vilma, pela Isaura, que está com dengue. Também temos outras pessoas aí na cidade com dengue. O irmão Gervásio teve dengue, Senhor Deus, que todos sejam completados, estejam curados. Da mesma forma, nós pedimos pela irmã Elda, na Bahia, a pedido da mãe dela, Senhor Deus, que vai fazer exames, e tu estejas cuidando da saúde dela. Pedido do irmão Jordão, Senhor, pela Dulce, ela que tem sido, tem lutado, Senhor Deus, contra a enfermidade, agora fazendo quimioterapia, pela segunda vez já enfrentando o câncer. Cura ela, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa o casal Aparecida e Marcos, lá de Sertão de Guararapes, aliás, que eles possam, Senhor Deus, estar guardados por ti. Esse problema de insônia muitos estão tendo, que tu estejas cuidando também de todos nós. Oremos também a irmã Aparecida Freire, pede, Senhor Deus, por sua família, que não sabemos exatamente o que está acontecendo, mas tu sabes, então coloca a tua mão poderosa, abençoadora sobre a vida daquela família. A irmã Edna, Senhor Deus, pede oração pelas famílias da igreja. Estamos no mês da família, Senhor Deus, então pedimos por elas, Senhor Deus. Então, a irmã Elke, Senhor, pede pela família enlutada, Senhor Deus, o avô faleceu, tu estejas cuidando deles. Continua, Senhor, abençoando a irmã Maria Correia, a irmã Dalila, a irmã Sheila, o irmão Gervásio, a irmã Fátima, o Lar Batista e Crianças,
Missões Mundiais, como nós já falamos. Também te louvamos pela vida que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da família da irmã Cláudia. Que outras vidas ali possam fazer a mesma coisa, Senhor Deus, e possam encontrar a salvação em Cristo Jesus. Quero te pedir, Senhor Deus, que os missionários continuem sendo abençoados e que a tua graça esteja sobre a vida de todos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Próxima música, nós vamos ouvir Rei do Meu Coração. E o pessoal do Instagram, nós vamos dar uma saída, mas você volta, tá bom? Não deixa de voltar, porque logo depois da música, nós vamos ter uma mensagem com o título As Façanhas de uma Boa Mãe, né? Vocês vão gostar, vai ser uma mensagem abençoadora na vida dos irmãos. Vamos então ouvir o hino Rei do Meu Coração. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom. Tu és Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, Tu não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás jamais.
Deus é bom, é maravilhoso, é extraordinário, né? Então, já voltaram o pessoal aí do Instagram, bem-vindos de volta aqui. E nós vamos já imediatamente passarmos ao nosso estudo bíblico hoje, a nossa mensagem de hoje. Você que tem aí sua Bíblia, você abre lá em Ezequiel, capítulo 19, versículos 10 a 14, né? Ezequiel, capítulo 19, versículos 10 a 14. É um texto bíblico que eu quero ressaltar depois, o versículo 10, né? Para nós pensarmos hoje um pouco sobre as façanhas de uma mãe, né? Diz assim, Ezequiel 19, 10 a 14. Tua mãe, da sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura com os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto, quebrando-se-lhe, secaram-lhes os fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela ganho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Meus irmãos, esse texto é um texto que eu quero, antes de qualquer coisa, explicar, né, do que trata esse texto. Esse texto se refere à destruição de Judá. Os irmãos que conhecem, já leram o Velho Testamento, nós tínhamos o reino do norte e o reino do sul, né? O reino do norte, que era o chamado Israel, eles foram subjugados, e o reino do sul, que era Judá, ainda persistiu por algum tempo. E tanto o reino do norte quanto do sul, eles perderam a sua terra, perderam, como está escrito aqui, o seu domínio, porque se afastaram de Deus, se envolveram com idolatria e se afastaram de Deus, e aquilo que era frondoso, maravilhoso, forte, de domínio, eles perderam. Aliás, uma das figuras do povo de Israel, tanto de antigamente como de hoje, é essa ideia de domínio, de dominar o mundo e querer domínio sobre todos justamente pela força de Deus. E eles tiveram, em alguns momentos da história deles, como nação, como povo de Deus, sempre que eles estavam de bem com Deus, estavam envolvidos com Deus, sempre que eles estavam amando e servindo a Deus com dedicação, era uma nação que se fortalecia, e se fortalecia muito, e era invencível. Mas quando se afastava de Deus, e esse ciclo a gente vê muito durante todo o Velho Testamento que você vai lendo, e se afastavam de Deus, e aí, infelizmente, virava deserto, virava sem poder algum, sem condição nenhuma de representar o poder de Deus na vida das pessoas. Israel existiu para isso, né? E ela viveu para isso. Mas essa expressão, tua mãe, da sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Da ideia de toda pessoa que está em Deus, ela está na fonte de alimentação para qualquer circunstância na vida. Se você for observar plantações ou árvores numa seca prolongada,
Por exemplo, eu estive na Bahia, fazia 8 meses que não chovia naquele lugar lá em Bom Jesus da Lapa, mas estava verde ao longo de uma lagoa e ao longo do Rio São Francisco, apesar de ser estar bem seco naquela época, mas ao longo do leito havia vegetação verde. Por quê? Porque se alimentava do Rio São Francisco, daquela lagoa. Então, assim é aquele que ama a Deus, que serve a Deus, que está junto com Deus o tempo todo, e ele pode passar as piores secas, as piores situações na vida, mas ele está se alimentando ali da seiva que vem de Deus. E Deus não deixa esmorecer assim. Então, essa ideia da figura da mãe, a mãe mencionada nesse versículo, então, uma referência direta a Judá. A nação de Israel é muitas vezes referida nas Sagradas Escrituras como uma videira frutífera e cheia de galhos. As videiras, elas são centenárias, elas vivem, né? Existem videiras hoje lá em Israel que foram do tempo de Jesus Cristo, né? Então, quer dizer, dá uma ideia de eternidade que resiste o tempo, inclusive. Por outro lado, pode fazer referência a uma mãe que gerou uma nação poderosa que amava a Deus. Então, essa mãe que gerou essa nação poderosa, elas também produzem bons frutos, e o que resulta num louvor a Deus, numa adoração a Deus. Os maus frutos trazem opróbrio, trazem tristeza, trazem sofrimento por causa do seu afastamento de Deus. Então hoje nós vamos pensar um pouco mais, fazendo uma analogia desse versículo 10, para vermos como vive uma mãe, né? Como vive uma mãe e o que ela faz. Que a ideia aqui não é repreender mãe nem nada, aqui é um ensino da palavra de Deus, né? Algumas coisas a gente já viu hoje de manhã na nossa lição sobre família, e hoje à noite eu quero colocar algumas coisas aqui também que vão complementar aquilo que a gente falou hoje pela manhã. Então, a primeira coisa, a primeira façanha de uma boa mãe é que ela disciplina e corrige. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. O tipo de mãe que o Senhor elogia em sua palavra é a que não permite que qualquer coisa tenha lugar em sua casa. Ela espera e exige coisas positivas para os seus filhos. Não é viver a vida sem preocupação, sem nada. O tipo de mãe da palavra de Deus é aquela mãe que corrige seu filho, que cuida do seu filho e não deixa passar nada. E como nós vimos hoje de manhã, faz isso com amor, muitas vezes com dor no coração. Mas os nossos filhos precisam disso para que se tornem cidadãos de bem no mundo e que possam ter um futuro tranquilo, um futuro sem problemas maiores. Muitas mães não têm expectativas elevadas suficientes para os seus filhos. Qual é a expectativa que você tem para com os seus filhos, se você tem filhos pequenos que ainda estão na sua casa? Mas você que já criou seus filhos, ainda tem expectativas? Eu ainda tenho. Eu espero que eles estejam sempre bem, que progridam na vida, que cuidem também dos seus filhos, porque já têm seus filhos, que ensinem os seus filhos, segundo a palavra de Deus, como eu e minha esposa tentamos fazer e fizemos, e graças a Deus os nossos filhos estão bem encaminhados na vida. Então, meus irmãos, é assim que as Escrituras esperam de nós e tem sido a bênção na vida das pessoas. Estar em harmonia com as Escrituras é disciplinar os filhos, né? Pois Deus faz isso com os seus filhos. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:6, né? Que Deus corrige a quem ama e açoita a todos que recebe por filho.
às vezes, e a gente ensina isso, e a Bíblia ensina isso, que nós, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Mas se Deus é o nosso Pai, não é só para as coisas boas, da acolhida, do colo, do agradável. Nós somos filhos pecadores, e é isso que a gente tem que sempre ter em mente, somos pessoas que pecam, e pessoas que pecam são passíveis de serem repreendidas, são passíveis de terem que sofrer eventuais correções, e a Bíblia até fala em castigo. A gente tem um pouco de dificuldade de pensar Deus castigando, mas o castigo aplicado de maneira correta, e Deus é justo, e Ele é absolutamente justo e perfeito nisso, Ele vai aplicar para nós. Então, muitas circunstâncias e consequências que nós sofremos às vezes na vida é uma correção que Deus está nos dando, porque nós somos filhos, e eu sempre falo o seguinte: se Deus está corrigindo, é porque eu sou filho. Se eu não fosse filho de Deus, Deus não estaria corrigindo. Nós estaríamos vivendo ao bel prazer, vivendo como Satanás quer que a gente vive, seguindo as orientações de Satanás, e Satanás deixa a gente livre para fazer os erros que a gente quer e ainda acha isso bonito, né? Então, querido irmão, se Deus corrige, é porque você é filho. E toda correção não é agradável, né? Não é uma coisa, eu desejo ser corrigido. Ela é dolorida, é sofrida. Por isso, a gente tem que cuidar para que a nossa vida seja sempre tranquila e boa, fazer corretamente, viver em santidade, para que não tenhamos que passar pela correção de Deus, né? Nós somos corrigidos por Deus porque Deus nos ama, e quem ama corrige. A correção que se dá ao filho nunca é falta de amor. Nunca é falta de amor corrigir. Pelo contrário, às vezes a falta de amor que nós temos faz com que a gente não corrija adequadamente as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, os nossos filhos que estão sob a nossa responsabilidade. Até mesmo a igreja, ela tem a sua disciplina. Então vamos supor, se eu tenho, como até a gente tem visto isso bastante, um pastor na igreja que só prega coisa linda, coisa gostosa, você vai ser vencedor, você é filho de Deus, você e tal, e nunca prega contra o pecado, nunca prega daquilo que a própria Bíblia ensina, de que Deus corrige, que Deus tem ira, que Deus trabalha conosco como pai e filho, e infelizmente nós estaremos enganando as pessoas, né? Então, ser filho de Deus é um privilégio incomparável, nós não temos como descrever isso, mas Deus é um Deus Pai que corrige com justiça. Então, a disciplina é parte das façanhas de uma boa mãe. Segunda coisa, ela confia no seu libertador. E aí nós vamos pensar um pouquinho sobre a Ana, que está registrado lá cuja história está registrada em 1 Samuel 1:11, né? Ana era uma das duas esposas de Eucana, né? Naquele tempo podia ter mais que uma esposa. Nunca foi plano de Deus isso, diga-se de passagem, mas isso é um outro assunto que a gente vai conversar num outro momento. Mas Ana era estéril, porém era muito amada por Eucana, né? E que tinha, a outra esposa era chamada Penina, que tinha vários filhos. E naquele tempo, uma mulher estéril era considerada amaldiçoada, e aí as pessoas maltratavam, né? Apesar de Eucana proteger Ana, Penina maltratava, né? Porque ela tinha os filhos e Ana não tinha. Então, no Antigo Testamento, a história de Ana é um exemplo extraordinário de alguém que confia em Deus, alguém que realmente coloca e sabe colocar diante de Deus a angústia que passa por sua vida, né? Eu vou ler o texto aqui para vocês entenderem um pouco a história. Eu sei que os crentes já conhecem, mas se você nunca leu, eu vou ler aqui a partir do versículo 11,
de 1 Samuel. Diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo diante de Deus: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, mas a tuas servas deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se movia com seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. É engraçado que Eli, ele repreende Ana aqui, mas os filhos dele ele não repreendeu. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Para encurtar a história, essa oração aqui registrada, e ela foi tão intensa e tão extraordinária e tão fora do normal em termos de fé, que ela está registrada na Bíblia, a palavra de Deus, para nossa inspiração, para nos mostrar de como nós podemos chegar diante de Deus e apresentar as nossas lutas. É claro que Ana aqui teve a sua luta por causa da sua esterilidade. Mas quantas mães têm seus filhos rebeldes, às vezes nas drogas, às vezes nas bebedeiras, às vezes na prostituição, às vezes fazendo coisas erradas, e a sua mãe ali chorando dia e noite diante do Senhor. E quantas mães têm tido vitórias e têm alcançado vitórias sobre a vida das pessoas. Então, não tenha medo de derramar seu coração diante de Deus pelos seus filhos, sejam eles grandes ou pequenos, sejam eles já adultos, casados ou tocando sua vida, ou ainda sob o seu cuidado. Mas não deixe de orar, não deixe de falar com Deus sobre os seus filhos. E se você estiver numa situação de Ana, por que não? Coloque diante de Deus. A mãe de um velho pregador metodista, John Wesley, que viveu lá nos 1705 para frente, no século XVIII, disse o seguinte, quando ela foi questionada sobre o filho decidir ir como missionário para Nova Inglaterra, né, que hoje é os Estados Unidos, para o estado da Geórgia, ele iria para lá para fazer um trabalho missionário lá. Susana Wesley disse: se eu tivesse 100 de filhos, eu estaria feliz em vê-los todos envolvidos em uma obra abençoada, embora eu possa não vê-los mais nesse mundo. Isso é mulher de fé. Os irmãos sabem, lá pelos idos de 1700, as viagens, não tinha avião, não tinha nada, era navio. E muitas pessoas, quando atravessavam o oceano, nunca mais voltavam para a sua origem, raramente voltavam, porque era tudo muito difícil. E essa era a postura daquelas pessoas naquela época. Lembrando aqui das histórias dos batistas, quando Bagby veio, ele e a sua esposa, recém-casados, entraram dentro de um navio e vieram para o Brasil. Voltaram raras vezes para cá e eles estão sepultados no cemitério evangélico ali da Rua Consolação, em São Paulo. Pessoas que deram a sua vida, ficaram longe da sua família e serviram ao Senhor. E a mãe deles os abençoou, a mãe deles teve, claro, saudade. Naquela época,
podia se inscrever, que levava mais de um mês para chegar lá. Hoje a gente tem as lives, tem o Instagram, tem, enfim, várias possibilidades de instantaneamente ver os filhos, ver os netos, como eu fiz hoje com os meus netinhos e também com meus filhos, né? Pelo qual a gente pôde conversar. Nós somos hoje muito abençoados, irmãos, extremamente abençoados, né? Então louve a Deus por sua mãe e coloque a sua vida diante de Deus. Confie no seu libertador, confie sua vida ao seu libertador, né? Eu gosto sempre de pensar, as mães têm um amor muito diferenciado, é muito diferente de qualquer coisa que nós homens possamos ter. Se você for num presídio, no dia de visita, você vai encontrar lá, a maioria das pessoas que estão lá para fazer visitas são mães, que vão visitar seus filhos, filhos malfeitores, filhos que machucaram seu coração, filhos que são tristeza e amargura no seu coração, mas elas estão lá, sofrendo, às vezes até por culpa delas, não educaram direito, coisa assim, mas muitas vezes também não. Mas elas estão lá. Isso é amor de mãe. Isso faz diferença. É interessante que maridos não visitam esposas presas. Pais não visitam filhos ou filhas presas. Mas as mães visitam. É raro ver isso. Cônjuges, maridos não visitam. Então, meus irmãos, isso é amor de mãe. É diferente, é incomparável, é completamente diferente. E elas são capazes de confiar no libertador. Então, é o grande recurso que as mães têm hoje é justamente confiar em Deus, no que é o libertador de tudo. Em terceiro lugar, ela ensina ensina o livro, ensina a Bíblia de maneira confiável às pessoas, né? Então, por mais que a gente, os homens, os pais queiram ensinar, mas as grandes ensinadoras, as discipuladoras são as mães, porque elas têm uma sensibilidade de ver e perceber as necessidades, não só materiais dos seus filhos, mas também as necessidades espirituais. Elas foram construídas para isso, elas foram criadas para isso, e elas percebem com muito mais facilidade as necessidades das pessoas, e especialmente dos seus filhos. A mãe sábia é a mãe que ensina a palavra de Deus aos seus pequenos, desde a sua tenra idade. É impossível começar muito cedo a ler a Bíblia para eles, mas eu acho que é possível sim. Quando eles se tornam um pouco mais velhos, começam a entender, eles têm que começar a entender ouvindo. A primeira coisa que eles vão ouvir é as suas histórias bíblicas, e isso funciona assim. Você vai ensinando a palavra de Deus enquanto você tem eles totalmente nas suas mãos. Quando mais para frente eles começam a ir para a escolinha, começam a ir para o pré-escola, começam a ir para a escola, eles já vão indo para as mãos de outras pessoas. E aquilo que você construiu no coração daquelas crianças, desde pequenininho, vai ser fortaleza de Deus no coração delas contra ensinos errados que outras pessoas certamente dão. E, infelizmente, nós temos nas escolas hoje ensinos completamente fora dos padrões de Deus, inclusive eles caçoam das coisas de Deus. Mas se você ensinou e deu uma estrutura básica para aquelas crianças desde pequenininho, desde que eles ainda não falavam. E por que não? Desde o ventre, tem pessoas que ficam cantando para as crianças ainda na barriga da mãe. Por que não falar de Deus, uma historinha de Deus, de Cristo, lá na barriga, né? Deus pode fazer milagres usando a sua palavra. A transformação sempre é feita pelo Espírito Santo de Deus usando a sua palavra. O Salmo 119, versículo 11, é um texto maravilhoso. Tua palavra guardo no meu coração, para eu não pecar contra ti. É a palavra de Deus que faz com que nós não pequemos contra o Senhor. E se nós ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos, eles se tornarão pessoas santas e pessoas que não vão pecar, ou pelo menos não vão se jogar
no mundo do pecado, no lamaçal do pecado, como muitos fazem isso, né? Não há tempo ruim para ensinar a Bíblia. Como nós dissemos hoje de manhã, não perca a oportunidade de trazer as crianças para a igreja, levar para a igreja, em todos os trabalhos que tem, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, trabalhos especiais dos mais diferentes na igreja, sempre esteja com os filhos a tiracolo. É trabalhoso? Sim, é muito trabalhoso, mas você tem amor suficiente para trabalhar isso tudo que precisa ser trabalhado. Então, meus irmãos, quando isso é feito com amor, os resultados são ótimos, porque o ensino da Bíblia é 100% confiável. A Bíblia é 100% confiável. Então, tenha essa façanha no seu coração, se você quer ser uma boa mãe. Em quarto lugar, ela triunfa nas dificuldades. Em Êxodo 2, 3 diz, fala de quanta pressão estava sobre Joquebede, a mãe de Moisés. Eu vou ler um pouco Êxodo 2, de 1 a 8, para a gente entender essa história de Joquebede, uma mãe, né? E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Por que Joquebede escondeu? Porque o faraó viu o povo de Israel se multiplicando dentro do Egito e crescendo muito, e as mulheres egípcias não estavam tendo filhos. E aí ele ficou com medo de que Israel dominasse o Egito. Então ele mandou matar os meninos, todos os meninos. E as parteiras eram orientadas, assim que o neném nascesse, se fosse menino, já deveria ser morto ali mesmo. Então Joquebede, dentro desse contexto, ela então temeu pela vida do seu filho, né? E aí continua a história. Ela primeiro conseguiu esconder durante 3 meses. Não podendo mais, porém, escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã, Miriam, né, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, que o tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino, que era Joquebede. Eu acho isso aqui muito lindo, maravilhoso, como Deus faz as coisas. O homem pode fazer planos, pode lutar contra Deus, e ser feroz contra Deus, mas sempre perde. E Deus fez com que o libertador de Israel fosse criado pelo faraó, no palácio do faraó, pela filha do faraó. E ele queria justamente evitar isto, o domínio dos israelenses aos egípcios. E aí mais tarde a história de Moisés é uma das histórias mais fantásticas que nós temos na vida, nos relatos bíblicos, um dos maiores, e se não o maior profeta da Bíblia, apesar de ser um libertador. As crianças, como eu disse, estavam sendo mortas, né? E sabia que Joquebede não sabia mais o que fazer, então tomou essas providências que nós lemos. A mãe de Moisés, na providência de Deus, foi escolhida e paga para cuidar do seu filho, do seu próprio filho. E até desmamar o menino, essa mãe educou essa criança, ensinou essa criança, e depois, aos 40 anos de idade, ele sai do palácio confiando em Deus, amando a Deus, sabendo quem era, e vai para o deserto, fica 40 anos, nunca desviou de Deus no deserto, volta
para pegar todo o povo de Israel, enfrenta Faraó e tira o povo de lá e coloca no deserto e fica mais 40 anos, até morrer no deserto. Esse foi o homem que foi ensinado por Joquebede. Você não sabe, mãe, quanto você faz de diferença na vida do teu filho. Ensina o teu filho. Não tenha medo de ensinar o teu filho. Então, meus amados irmãos, tudo isso porque uma mãe foi sábia, uma mãe foi inteligente, uma mãe buscou a Deus, a orientação de Deus e foi abençoada por isso. Então, ela triunfou na dificuldade. Uma mãe que mãe de façanhas, né? Ela triunfa nas dificuldades porque tem do lado dela o Deus que ela ama. Em quinto lugar, ela conta com a extraordinária história de Jesus Cristo. Ela conta a extraordinária história de Jesus Cristo às pessoas. A mais bela história da palavra de Deus é a história de Jesus Cristo. E essa história começa com a obediência de Maria, quando ainda menina, provavelmente lá para os seus 15, 16 anos de idade, recebe a visitação do anjo, e o anjo diz, olha, você vai ter um filho, mas não vai ser de José, teu noivo, vai ser do Espírito Santo. E ela se submete e diz, seja o que o Senhor quiser para a minha vida, sou sua serva. E o que é muito extraordinário, que é lindo, que é maravilhoso, é de que ela não se preocupou com o que poderia acontecer para ela. Maria poderia ser apedrejada, acusada de adultério e tudo mais. Tanto é que José, que amava Maria, tenta deixá-la para não denunciá-la. Mas o anjo fala com ele e ele então assume Maria, e aí começa a história de Jesus Cristo. Mas lá na frente, 9 meses depois, em Belém, Jesus nasce, e ali muitas coisas acontecem, e a mãe guarda no coração as coisas que iam acontecendo, porque ela sabia quem era o filho que ela tinha gerado. E aí tiveram que fugir para o Egito, e ali ela começou a criar aquela criança no Egito, e depois da morte daquele Herodes, ela foi para Nazaré. Aos 12 anos de idade aparecem fazendo uma visita em Jerusalém, e Jesus, esse menino, já sábio, crescendo em sabedoria, estava discutindo com os doutores da lei, aos 12 anos de idade. E Maria, vendo isso, colocando no seu coração. Quanto orgulho, sabe, que Maria sentiu por ver o progresso do seu filho? Quanto orgulho você tem pelo progresso do seu filho, pela educação que você deu ao seu filho? E ele agora responde a essa educação. E depois, aos 30 anos de idade, Maria sofreu com Jesus Cristo toda aquela história em que Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, e ali começou a pregar o evangelho a partir das bodas de Caná. E com 3 anos de ministério foi pregado na cruz, e ali Maria observando o seu filho, morrendo na cruz pela humanidade. Maria sabia disso. Morrendo na cruz, mas não sem sofrimento. Até numa das passagens, Jesus fala para João, eis aqui aí sua mãe, como quem diz, olha João, cuida da minha mãe. E ali estava Jesus tomando providências em relação à sua mãe. Não há pessoa que talvez tenha o privilégio sobre a face da terra de ter um filho como Maria teve. Maria teve outros filhos, mas Jesus foi único. Todo filho nosso é único, mas Jesus não foi pecador. Todos os outros filhos de todas as outras mães são pecadores e trazem aborrecimentos por causa do pecado para suas vidas e a vida das mães. Mas Jesus Cristo, ele é o Senhor de todos, né? E ele é aquele que nos ama, que morreu na cruz por nós, e que para nós resta crermos em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, mas não ficou morto, ressuscitou, e Maria viu ele ressuscitado. Então, com todos os demais, todas as pessoas que conviveram com Jesus, glorificou a Deus.
e viu completado o plano de Deus para a salvação. E aí vale a pena a gente citar João 3,16, que é o resumo dessa história maravilhosa, que uma mãe sempre deve contar para os seus filhos. É a história que mais tem que ser contada para os seus filhos, que é a história de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Essa história, meus queridos irmãos, é a história mais fascinante que existe sobre a face da terra. E essa história tem transformado vidas e vidas, desde a tenra idade. Os meus filhos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador com menos de 7 anos de idade. Me lembro que o meu filho chegou para a mãe, eu não sei, era muito novinho. Mãe, eu quero aceitar Jesus. E ele ali na sua idade pequeno, muito pequenininho, entendeu. Irmãos, a mensagem de Jesus Cristo entra nos corações de qualquer pessoa, seja ela uma criança pequena, seja um idoso. Eu conheço, já contei essa história de uma senhora com mais de 70 anos, finalmente entendeu o Evangelho e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, apesar de sempre viver na igreja. E assim como crianças, desde pequenininho, elas entendem o Evangelho. O que nós temos que fazer? Temos que pregar, temos que ter fé nisso, desenvolver isso, fazer com que a palavra de Deus chegue às pessoas. E a nossa função é pregar. E o maior campo missionário seu é dentro da tua casa. São os seus filhos, as suas filhas. Ganhe eles para Jesus. Se você não ganhar mais ninguém para Jesus e ganhar eles, você já terá feito um grande trabalho no reino de Deus. Para encerrar, meus irmãos, quero concluir o seguinte: muita coisa se pode dizer sobre as mães. Muitas coisas. E hoje muita coisa se disse sobre as mães, muitas mensagens, muita poesia, muita coisa linda, muita flor, muitas coisas extraordinárias que as mães hoje foram surpreendidas. Temos muitos exemplos extraordinários de mães vencedoras na Bíblia. Também na história da humanidade. Mulheres fantásticas, extraordinárias, como nós citamos a mãe de John Wesley, que são pessoas que têm uma fé imbatível e que foram vencedoras nesse sentido. Mas é bom lembrar, nunca esquecer, que todas as mães do mundo, por mais extraordinárias que elas possam ser, são pecadoras. Nós somos pecadores. E aí, inclusive Maria, que é adorada às vezes por uma igreja aí, idolatrada, não pode ser adorada nem idolatrada, muito menos venerada. Ela não é divina, ela é pecadora. E todos nós somos pecadores. Por isso, nós precisamos nos apegar a Cristo Jesus, nos apegar a Deus, todo dia da nossa vida, para que os nossos pecados sejam todos os dias também perdoados e que a nossa vida seja santificada, que a santidade tome conta da nossa vida todos os dias. E assim nós vamos ter condições de buscar a Deus de todo o coração e buscar sempre a Deus, como citamos o exemplo de Ana, buscar de todo o coração, derramar diante de Deus o seu coração. E aí Deus vai agir e Deus vai responder os anseios do seu coração, né? Então, minhas irmãs, minhas queridas mães, não tenha medo de amar a Cristo, não tenha medo de servir a Cristo, não tenha medo de ensinar Cristo aos seus filhos. E você será feliz e terá muito orgulho dos seus filhos no futuro, né? Em Romanos 8:37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se você quer ser mais do que vencedora por Cristo Jesus,
que nos amou, então faça isso. Seja a melhor missionária que existe na tua casa, na casa da sua família. Não negligencie, não deixe seus filhos sem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo da sua boca. Os pais, homens, podem e devem ajudar da mesma maneira, com a mesma intensidade, mas esse é o seu ministério e Deus há de abençoá-la. Amém? Que Deus, na sua imensa graça, nos abençoe. O que eu quero mencionar um testemunhozinho rápido, ainda temos uns minutinhos. Hoje de manhã, acordando, eu tive uma sensação muito interessante de que hoje seria um dia de salvação. Eu não sei quem está aí no outro lado, daqui a pouco a gente vai ler os nomes, mas se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa é a oportunidade. Faz a entrega da sua vida a Jesus. E a irmã Cláudia me dá esse testemunho hoje de uma das pessoas que ela está discipulando a aceitar Jesus. Então hoje foi um dia de salvação. Então glórias a Deus por isso, né? Então que haja salvação. Entrega a sua vida a Jesus Cristo para a glória de Deus. Enquanto a gente ouvir o hino, o grande amigo que é Jesus, né? Que é o hino 155, você vai orando, entregando sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu vou fazer já a oração de encerramento aqui do nosso culto, convidando vocês para estarem de volta na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, na próxima live. Nós mantemos nos horários dos cultos. Aliás, me dá os nomes dos irmãos para a gente ler rapidinho antes da oração. E nós, nos mesmos horários, né? E aí, nós mantemos esse horário para nós não perdermos o ritmo, né? Então nós tivemos aqui os que se manifestaram, que a gente conseguiu anotar tudo no Facebook: a Edna e o Gervásio, a Edneide e família, Maria F. Valmir, Miriam e Milton, Aline, Alvina, aliás, Cláudia, Marta Martins, a irmã Adelaide, colocou ali que está com saudade, nós também estamos com saudade, Onofra, Lauro, João Batista, Jaira, Maria Cícera, Rosângela Guedes, Oséias e Ana, Vilmar, Fátima, Lúcia, Sônia, e também o Selmo e a Cristina lá de Curitiba, da Jocum, nos visitando, que bênção. Aparecida e o Marcos, de Guararapes, uma vez novamente com a gente. A Enilda Amaro, né, que bom tê-la aqui, filha do irmão Gervásio. E a Patrícia Carvalho, que Deus abençoe vocês. E a Ellen Cristina de Guararapes. Não, é a Ellen daqui, né, eu estou confundindo. A Ellen do Ricardinho, né? Um abração aí, Ellen, para o Ricardo, o pessoal aí. Deus abençoe a vida de vocês grandemente também. Todos tenhamos uma ótima semana. E os demais aí que a gente não citou, que eventualmente estão aí nos acompanhando, Deus seja louvado por sua vida. Esse culto vai estar no YouTube. Você vai poder assistir, vai poder recomendar, você vai poder passar o link para outras pessoas que você quiser, para poderem assistir ali novamente. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por essa noite maravilhosa, esse dia de salvação, pelo Dia das Mães, por tantas bênçãos recebidas por nós, Senhor. Obrigado de todo o coração. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja a companhia de todos nós, todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vamos então ouvir a música Jesus, o grande amigo. Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Irmãos, não há amigo como Jesus. Por mais extraordinários que sejam os amigos que a gente tem, não tem amigo como Jesus. Ele supre todas as expectativas nesse sentido. Tenham todos uma boa semana e vamos louvar a Deus com esse hino. Jesus
Jesus amigo temos, Irmãos, pedimos desculpa, tivemos um problema aqui no computador. Nós vamos encerrar assim a nossa live hoje. Ele está reiniciando aqui. Não sei qual que foi o motivo, né? Mas deixa eu ver, se ele reiniciar a gente consegue colocar novamente, né? Estamos já encerrando. Não sei se eu consigo colocar para os irmãos. Deixa eu só ver aqui se ele vai reiniciar. Eu acredito que sim. Vamos louvar o Senhor com esse cântico, com esse hino. Isso, reiniciou. Eu vou colocar ele novamente, tá? Só vou posicionar aqui a câmera. Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um ombro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo se atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. E nos dá consolação. E nos dá consolação.